pessoal, a gente vai começar hoje então a nossa capacitação de design do zero, com dicas bases. A gente vai aprender um pouco da plataforma Canva também, entre várias outras atividades. Então, me apresentando brevemente, né? Eu sou a Luísa Pereira, mais conhecida como Lulu da Robótica. Então, meu nome é Luísa e eu vou começar a enfatizar isso. E tem o pessoal da GC for Tomorrow dando umas risadas, porque eu não costumo falar o meu nome, então as pessoas já me perguntaram se meu nome é Laura, se meu nome é Luana, né? Então eu acho importante eu falar que meu nome é Luísa. Então, eu sou estudante de design gráfico na Uniriter e também estudante de licenciatura em computação e robótica na URGS. E eu fiz parte também do programa Geração Caldeira, que é um programa que tem aqui no Instituto Caldeira de Porto Alegre para capacitar jovens. Então, durante o meu terceiro ano de ensino médio, eu fiz na área de marketing e design. Então, para quem estava aqui, vibra aí no chat para eu saber quem que estava na capacitação de marketing. Olha aí, a Laura da robótica, a Lili da robótica, tem várias. Ó, temos algumas pessoas que estavam na capacitação de marketing. Show! A Isa também, o Nicolas também. Mas é isso, pessoal. A gente vai ter alguns temas, assim, que quem estava na capacitação de marketing vai pegar, mas quem não estava na capacitação de marketing pode ficar tranquilo que a gente vai reforçar aqui. É, Então, ah, eu tive muita essa experiência, assim, tanto na faculdade quanto no Geração Caldeira, de aprender essa parte da área de comunicação, de arte, e aplicar isso nos conceitos da robótica. Então, brevemente, quando eu acabei o meu ensino médio, eu comecei meu primeiro trabalho numa agência de marketing na parte de social media. Então, eu era redatora de conteúdo, eu escrevia os posts, né? Então, vocês vão ver no Instagram, quando a gente vê um post, alguma coisa, normalmente isso é feito por uma agência, tem uma pessoa que é só responsável pela parte escrita e uma pessoa que é só responsável pela parte do design. Então, para as pessoas que estão assistindo aqui também, estamos oficialmente em mais um episódio do nosso workshop da GC for Tomorrow. Então, no nosso outro workshop de marketing, a gente comentou um pouco sobre possíveis divisões na área de comunicação de uma equipe de robótica. Então, eu aconselho você ver o vídeo também, porque é uma divisão bem legal. Então, muito do que eu vou trazer aqui para vocês são coisas que eu acabei aprendendo nessa agência, na faculdade também, e claro, na vivência enfim, da robótica e de outras questões também. E atualmente eu sou técnica, então, da equipe GC for Tomorrow. Espero que estejam gostando desse nosso projeto de capacitações. E, enfim, galera, vamos dar o start, então. Começando, já vou trazer uma dica para vocês, que no final do workshop a gente vai falar um pouco do Canva, apresentar a plataforma. E eu tenho uma dica, assim, que eu acho muito legal, se vocês pudessem estar com o Canva aberto enquanto o workshop está sendo feito. Então, se você está no celular, minha indicação é baixar no celular. Se está no computador, já deixar uma aba aberta ali. É uma plataforma que ela pode ser acessada pelo Google também. Então, ela é bem simples, bem tranquila e a gente vai abordar um pouco dela hoje. O workshop eu vou tentar fazer no máximo ali em uma hora, talvez passe um pouquinho por conta das dúvidas, mas no final da atividade a gente vai tirar um print também. Então, importante, quem puder ficar até o final para a gente fazer o registro oficial, eu ficaria muito grata. Então, pessoal, repassando um pouquinho do que a gente falou no workshop de marketing, comentei que era muito importante a gente ter alguns passos mapeados da nossa equipe. E para quem não é de equipe de robótica, é bem tranquilo, tá? O workshop de hoje ele não vai abordar muito a questão da robótica, então é bem liberal, assim. Não tem, nossa, eu não sou de uma equipe de robótica, eu não vou entender nada. Não necessariamente, se você tem uma empresa, se você tem um negócio, né, vai aprender da mesma forma. Então, eu agradeço por estar participando. Então, comentei para vocês que era muito legal a gente ter três perguntas em mentes e bem mapeadas antes de começar um Instagram, uma rede social, que é o que eu quero representar como equipe ou como empresa, né? Qual é a nossa principal missão e qual é o meu tom de voz? Que são coisas assim, a gente comentou também do método 5W2H, que são 5 watts e enfim, tem essas perguntas, enfim, são sete perguntas no total, mas é o que é, por quê, quem que faz. E são perguntas bem comuns, assim, para qualquer tipo de projeto. E uma indicação que eu tinha comentado na semana passada é: se você tem isso bem mapeado da sua marca, da sua equipe, tu já tá com um caminho mais difícil andado, né? Quer saber, então, o que que vocês fazem, qual que é o objetivo principal. E isso vai impactar diretamente quando tu for fazer a arte de alguma coisa, de um negócio, porque vai girar em torno da tua identidade principal.
Então é muito legal, assim, ter essas perguntas mapeadas. Então, tipo, o que que você quer representar como marca? Você quer representar uma marca forte, que dê informação, é uma marca acolhedora? Então é legal ter essa base também. Qual que é a principal missão do seu negócio, da sua equipe? É espalhar a educação através da robótica, é gerar oportunidade para jovens, né? Então tem toda essa questão. E o tom de voz é no quesito que eu dei um exemplo semana passada, que eu achei bem legal, e eu vou falar o mesmo exemplo de novo, mas vocês vão perceber que cada marca ela tem um tipo diferente de comentar algo. Então, por exemplo, o Burger King, ele é mais focado para jovens, então ele vai fazer uma postagem, ele vai dizer: Fala galera, tudo bem? Temos mais um hambúrguer. Eles fizeram aquela campanha, né, de quem era calvo ganhava um hambúrguer, né? Então tem toda essa questão do meme, porque é focado pro jovem, né? Já o iPhone, a Apple, ela não vai fazer um post e aí, galera, olha só o meu iPhone laranja que parece a Shopee. Eles não vão falar isso, porque eles têm um tom de linguagem um pouquinho mais profissional, um pouquinho mais sério. Então, esse é o tom de voz. E isso afeta também no design. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, mas repassei então essas três perguntinhas. Tinha comentado com vocês, então, que marketing era igual a matemática, que existia várias maneiras de resolver o mesmo problema, né? Então, não existe uma regra específica, use sua criatividade. E no design a gente tem a mesma questão. Você tem várias maneiras de chegar numa arte final. Acho que todo mundo aqui que já passou por um processo de fazer um post, alguma coisa, sabe que existe mil e umas versões até chegar ao final, tu muda de ideia, tu muda a cor, eu não gostei disso, apaga tudo e faz do zero. Então, realmente não tem uma coisa linear, tipo, primeiro tu vai fazer isso, primeiro tu vai fazer aquilo. A gente tem a indicação de primeiro fazer o texto, mas, claro, vai de qualquer um. Se vocês verem eu trabalhando assim, gravando a tela, vocês vão ver que eu faço tudo do avesso. Então, no final dá certo e é isso que importa. Então, que a gente tem aqui, tá? O design, ele não é só para deixar algo bonito, é fazer as pessoas entenderem a sua mensagem sem você precisar explicar. Então, o design, ele também é uma arte. Eu acho que toda pessoa que faz design é um artista, porque é uma forma de arte em que tu tem que fazer essa comunicação de várias coisas, o que que a tua marca representa, o que que tu quer dizer com aquilo, numa forma informativa que chame a atenção de alguém. Então, eu acho que é um tipo de arte mais difícil que existe. Então, enfim, se vocês quiserem daqui pra frente falar, oi, eu faço design, eu sou artista, eu acho que tá tudo bem, porque particularmente eu vejo como uma arte e, enfim, acho muito legal, né, quem aplica. Aí, nós vamos começar com alguns detalhes. Aonde o design está presente? Eu queria ver de você aí que está nos assistindo, coloca aí no chat aonde você acha que o design está presente. Tipo, em coisas do cotidiano, aonde que tu vê design? Coloca aí, vamos ler. Em tudo. Ó, a Vanessa, mentora da Canintech. Oi, Vanessa, tudo bem? Júlia comentou, acho que em tudo também. Tá bom. Vamos ver se mais alguém vai comentar. Em propagandas, o Yuri comentou. E é isso aí, gente. Propagandas, outdoors. Eu vou concordar muito ali com o Eduardo, com a Júlia, com todos vocês, na verdade, mas o design ele é algo que tá presente em tudo, né? Não é algo que tu levanta da tua cama, a tua cama ela tem um design específico com a tua altura porque alguém criou aquilo ali, né? A gente tem tanto o design visual, que é o que tu enxerga, o gráfico, que é o que tu toca, quanto o design de produto. Então a tua garrafinha tem um formato específico, a cuia do chimarrão tem esse formato para tu conseguir pegar ela melhor. Tudo tem um significado, então o design ele tá presente realmente em tudo que a gente enxerga, né, no nosso dia a dia. E eu queria trazer um exemplo para vocês que é no mercado. Por um acaso, aí eu vou deixar vocês interagirem no chat, tá? Vocês já deixaram de comprar um produto ou compraram um produto só por conta da embalagem? Essa é a primeira pergunta. E eu tenho certeza que quem aqui lê bastante já comprou um livro pela capa ser bonita. Eu já fiz isso muitas vezes, tá? Porque se o livro tem uma capa bonita, meu Deus. Muitas pessoas. Ah, legal. Toda vez. E tem uma coisa no design, eu vou mostrar isso em situações práticas que é no mercado, tá? Eu aprendi isso quando eu tava fazendo geração Caldera e eu achei genial. Quando a gente passa no mercado, tudo é estrategicamente planejado para tu consumir uma determinada marca.
Então, o que que eu tenho para comentar para vocês, né? No mundo do marketing, da publicidade, quando a gente vai em mercado, eu não sei se vocês já pararam para pensar por que que tal produto está em tal prateleira. Então, o produto, o shampoo da Pantene está aqui no meio. Foi porque a pessoa que organizou o mercado decidiu que vai ficar ali. Como é que funciona essa organização? E no mundo das redes de supermercado, vou dar um exemplo do Bourbon e tal. Depois que eu falar isso, vocês nunca mais vão conseguir desver, tá? Então, vou até fazer de tarefa de casa da próxima vez que vocês irem no mercado observar isso. É, quando o produto ele faz essa revenda de mercado, tudo, ele tem e paga um preço específico dependendo do lugar que ele vai estar na prateleira, tá? E aí eu vou dar um exemplo dessa foto aqui. O salgadinho. Tem aqui os principais que a gente conhece, que é o Ruffles, o Doritos, eles estão exatamente nas prateleiras do meio. Então, se tu é criança, se tu é adulto, vai ser um dos primeiros produtos que tu vai ver. Então, vocês até percebem que eles têm uma embalagem bonita, algo agradável, é algo bonito de ver, e tu já tem uma ideia que, cara, eu acho que esse produto vai ser bom porque a embalagem é muito boa. E se vocês repararem, às vezes tem uns produtos que a gente nunca consumiu que vão ficar lá embaixo ou lá em cima, né? Daí tu pensa, nossa, eu nunca vi isso, e é bem comum. Ou pode ter, tipo, produtos muito bonitos que vão ficar embaixo da prateleira, porque a empresa que está, né, vendendo o produto, ela é uma empresa pequena que está começando e ela não tem o dinheiro para colocar no meio da prateleira. Por exemplo, os shampoos, os condicionador, quem vai consumir é o público adulto, então ele vai ficar numa prateleira um pouco mais acima. Quem quer pagar para o produto tá ali, vai ser num lugar que fique mais alto porque o foco é adulto. E aí, nas embalagens de chocolate, por exemplo, vocês vão ver que os chocolates mais famosos, que as pessoas mais comentam, vão ficar embaixo. Porque o público-alvo é criança, é gente pequena, então tem que ter algo colorido. Vocês já devem ter percebido que quando vocês estão indo pro caixa do supermercado tem um monte de bugiganga ali. Porque aquilo ali é proposital. Uma criança vai chorar: mãe, eu quero a revistinha da Turma da Mônica. Eu quero o M&M's colorido do Bob Esponja. Aquilo ali é tudo proporcional e dependendo da posição do mercado, o teu produto fica mais caro. Então isso é uma estratégia bem legal e também influencia no teu design. E eu digo isso porque eu vou dar um exemplo de uma marca de energético que é da Fruc, aqui do Rio Grande do Sul, que é a Eleve. A Eleve, pra quem conhece, eu acho que ela tem uma embalagem linda. E como ela é recente, teve um momento em que tinha no meio da prateleira o Monster, o Red Bull, que são os principais, e lá embaixo tinha o Eleve. E quando as marcas às vezes estão muito embaixo, é um produto novo, é uma empresa, né, que não tem um dinheiro suficiente pra ficar ali no meio, digamos assim. E daí, como é que eu descobri ela? Porque a embalagem dela era muito linda. Claro que agora a Eleve já fica mais ali no centro e tal. Mas isso é um exemplo que eu queria trazer para vocês de coisas reais, assim, do nosso dia a dia, que às vezes a gente não percebe, mas a gente consome produtos e coisas, assim, que a gente compra puramente pela marca, por achar algo bonito, e isso vai influenciar na nossa decisão. E tanto é isso com posts na internet também. Aí, gente, eu quero perguntar para vocês aqui no chat, qual vocês acham que é a loja mais barata daqui? Baseado no cardápio, tá? A da esquerda ou da direita? Vamos comentar no chat. Latinhas com o nome da Coca-Cola com empresas mais acessíveis para os clientes pararem para procurar seus nomes. Exatamente, Amanda. Rei do X, a da direita. Obviamente, né, gente? Pelo amor de Deus. Se tu tá na praia com a barriga roncando de ficar o dia todo no mar e tu encontra um cardápio estilo Rei do X, tu sabe que a tua janta vai ser insana. E isso são alguns detalhes. Não existe, nesse caso, tá? Não, ai, esse design é feio, esse design é bonito. Depende da imagem que tu quer passar. Então, por exemplo, vocês vão perceber ao longo da trajetória também, eu já vi muitas marcas, às vezes, que são muito em conta, ou são baratas, e às vezes tem, tipo, um design lindo, elas pensaram em tudo, e elas, tipo, meu Deus, ninguém entra na minha loja porque acha que é caro. Então é muito tênue essa linha, assim, de identidade visual também, porque tu tem que mostrar o que tu quer vender, né? O público que tu quer atrair, e isso é um exemplo, assim, né? O famoso cardápio do Rei do X em São Leopoldo, tu vira cada esquina e tem um Rei do X diferente. Mais alguns exemplos, tá? De designs que não deram muito certo. Eu não queria ofender nenhum design, então eu pedi pro chat GPT fazer um design que ele considerava feio, entre aspas, tá? Aí a gente tem um exemplo aqui de um post muito neon. Conheça a nossa loja, um texto gigante.
uma pizzaria que está vendendo pizza. A foto é toda, uma pizza toda quebrada. Tipo, atrairia vocês? Vocês comprariam no iFood uma pizza dessa? Não sei, hein? Aí temos o site da Desentupidora Rola Bosta. Muito interessante, né? E aí a gente tem também produtos, designs e produtos que deram errado. E eu botei aí uma garrafinha do Buzz Lightyear. E são detalhes, assim, que eu comento porque a forma que a gente vai fazer o design de algo no quinto ano, a forma que tu vai fazer o design vai influenciar puramente no jeito que as pessoas vão te enxergar. E daí eu trouxe alguns exemplos de marcas que têm a sua identidade muito bem construída. Então, não só visual, quando a gente fala identidade visual, não é só identidade. Desculpa, quando tu fala de identidade bem construída, não só é o visual, mas como é tudo que é envolvido por trás da marca, valores, princípios. Então, por exemplo, McDonald's é a marca de fast food mais famosa do mundo. Eu, particularmente, amo muito o Burger King. E foi algo que eu mudei dos últimos anos só por conta do branding deles, da forma que eles se conectam com o público jovem, de criar uma campanha para quem é calvo, de fazer um negócio de Halloween para se tu ir de fantasma, tu ganha um hambúrguer. Então é um negócio que eu acho uma sacada muito legal. E se vocês verem, todas as cores do Burger King vão identificar. E automaticamente, se vocês olharem só essas cores, vocês sabem que ele está falando sobre um hambúrguer. Então, vocês vão ver que muitas marcas às vezes vão usar a cor do que é associado ao que ele vende ou o que ele faz. Então, sei lá, se o Burger King fosse roxo, por exemplo, talvez não faria muito sentido. Tá errado? Não tá errado. Se a gente tem o Nubank, que é o primeiro banco que é roxo, né? E deu super certo, ele é o único banco roxinho que a gente lembra, então depende muito da questão da marca. Outra marca que tem identidade visual bem forte também é Starbucks. Qualquer verde e marrom que eu vejo, se eu for montar um look que é verde e marrom, ou eu penso que eu pareço a salsicha do Scooby-Doo, uma árvore ou um café do Starbucks. Então tem três linhas assim que tu pode usar. E eu acho bem legal, assim, para se basear, para se inspirar. Então, a identidade da Starbucks é muito linda por conta das cores que são associadas ao café. É, eu vou ser bem sincera com vocês, eu só tive o sonho, nossa, eu quero consumir Starbucks na minha vida, puramente por conta da identidade deles. Quando eu fui pro meu primeiro torneio de robótica, que foi no Rio de Janeiro, a gente conseguiu um valor da viagem e todo mundo pegou um Starbucks. E de verdade, assim, do fundo do meu coração, nem era tão bom. Mas a experiência de tu consumir o café da Starbucks, de ter o teu nome, aquilo ali é incrível. Eu tenho um copo guardado até hoje. Então são coisas que, tipo assim, ó, independente do que tu vende, às vezes se tu vende muito bem a tua marca, os teus valores, fica acima de tudo. E eu acho que do design. Aí eu tenho uma pergunta para vocês. Quando vocês vão criar um material, algo nas redes sociais, tem uma pergunta que eu faço para mim. Eu comecei a fazer para mim toda vez que eu faço um post, e isso melhorou muito meu conteúdo, que é: você consumiria o conteúdo que você criou? O material pode estar perfeito, mas não adianta se a arte não estiver alinhada. E por que que eu faço essa pergunta, tá? Porque às vezes a gente faz um post e eu já deixei de consumir muito post no Instagram porque às vezes o design não me atrai. E eu não digo nem, tipo, é feio, não, não é isso. Mas ou é algo muito poluído, é algo que me distrai. Eu tô tentando focar num texto e tem um outro texto maior, gritante, um amarelo neon num fundo de rosa. E aquilo irrita meu olho porque, cara, eu tô 8 horas trabalhando, tô fazendo faculdade, tô abrindo meu celular pra ver uma informação importante. Tu me bota um amarelo neon. Meu olho não raciocina e é algo que eu faço sem pensar e muitas pessoas às vezes fazem sem pensar. E é muito legal que, tipo, não adianta às vezes tu fazer. Tem a parte do material, né? Que eu comentei com vocês, da parte de redação de conteúdo. Porque, como eu tinha explicado, normalmente quando tu vai fazer um post, tu vai fazer a parte escrita e depois tu vai fazer pra arte. Daqui a pouco tu vai fazer um conteúdo incrível de tipo, de porquê será que o dinheiro é o problema da robótica não ser acessível? Será que é a comunicação? Sei lá, vou fazer um tema aqui. Aí eu faço um conteúdo muito massa, faço pesquisa no Google Acadêmico, entrevisto pessoas, aí o conteúdo tá perfeito. Eu peco no design, tipo, eu vou fazer de qualquer jeito só pra postar, e às vezes tu vai decair toda a tua postagem por conta dessa questão, né? E aí, eu vou trazer essa pergunta, tá?
O material pode estar perfeito, mas não adianta se a arte não estiver alinhada. Aí eu trouxe alguns exemplos, né? Vocês provavelmente já tiveram aquele amigo que escreve bem bonito no caderno, tipo assim, ai, tema de biologia, diarreia, e escreve assim com uma letra linda. Tudo bem, mas talvez não condiz com aquele tema, né? Então, temos aqui um livro, Congratulations, You Have Cancer, que acho que não é algo muito legal também. Agenda semanal, com uma separação aqui que não ficou muito boa. É, a antiga logo do Instituto de Estudos Orientais e um jornal que fez uma reportagem e disse que se você tiver interesse, você acessa esse link aqui. Então, são algumas coisas. O do caderno é brincadeira, tá? Porque eu sou assim, eu faço isso, mas eu só quis trazer de exemplo porque eu acho que quem gosta de fazer essas letras bonitas já deve ter feito algo assim na vida, né? Mas essa questão que eu tenho pra você é isso. Às vezes a gente pensa tanto num material legal, num conteúdo, que às vezes que chega a arte, que é a parte mais importante, que é o jeito que tu vai mostrar o que tu acabou de fazer pro mundo acaba tendo esses erros, e são erros às vezes básicos que podem comprometer tudo aquilo que tu fez, né? Então é muito legal a gente se perguntar qual é a sua identidade visual, da tua marca. Se tu quiser fazer de si mesmo, não tem problema, tá? Eu acho que é muito importante. É o que eu falei pra vocês. As pessoas não sabiam que o meu nome é Luísa. Isso foi um erro de, né, de posicionamento, de identidade que eu nunca fiz nas minhas redes sociais. Talvez eu possa fazer um post lá porque meu nome é Luísa. Não sei, entendeu? Mas eu tô falando isso na marca de vocês, de forma geral. Aí eu trouxe pra vocês, começando a apresentar um pouquinho dos meus trabalhos, os meus designers não, né, gente, pelo amor de Deus. Minhas artes como aluna de ensino médio. Então, isso aí eu tava no primeiro, no segundo ano, né? Não é ruim, tá? Não é algo que, tipo, oh meu Deus, isso tá ruim. Mas eu não tinha noção nenhuma, assim, eu via, eu entrava muito no Pinterest, vai ser dicas que eu vou passar pra vocês, mas é aquela coisa, tipo, vamos botar um neon, assim, porque neon chama atenção, muita coisa, assim, de camada que eu não sabia direito, né? Mas o que que eu tenho a dizer pra vocês é que design ele é muito prática. Não existe, nossa, eu vou saber criar design. Então, considerando assim, sei lá, que eu tô desde o primeiro ano fazendo post pra escola, o SESI que eu estudei, ele não tinha prova, né? Era 100% trabalho em grupo e apresentação. Então, as minhas provas eram apresentações e eu tinha que fazer apresentação umas 5 vezes por semana. Então, eu tinha que treinar a questão de fazer slide, de fazer design, né? E é algo que eu me sinto confiante na área de design agora, que faz 2 anos que eu me formei no ensino médio. Então, não é um processo que você tem que ficar, meu Deus, eu tenho que ser expert em design agora que eu entrei, né? Então, o que que eu tenho pra comentar pra vocês? Uma dica que me ajudou muito. Eu escutei no segundo ano, terceiro ano do ensino médio, e eu gostaria de ter escutado antes de uma professora que usem o Canva, mas tentem começar com um slide em branco. Eu imagino que muitas pessoas têm aquele preconceito do Canva, coisas do Canva, porque a pessoa parte de um design pronto. E não tem problema nenhum nisso, gente. Tipo, principalmente quando tu tá na escola, realmente o professor, nesse caso, ele vai olhar puramente pelo teu material escrito, conteúdo, né? Então ele não vai avaliar tanto o teu design, só se for algo ilegível, né? Aí sim ele vai ficar tipo, meu Deus, o que você fez nesse slide? Mas a professora deu essa dica de tipo, quando vocês tiverem tempo no semestre de vocês, comece uma apresentação do Canva em branco. Não bota nada e tu tem que fazer o design 100% do zero. E, gente, no início isso foi um pavor, sair a cada coisa, mas a cada tempo isso foi evoluindo um pouquinho. Então, eu quero mostrar brevemente para vocês. Eu fiz um portfólio no meu terceiro ano. Foi pelo Geração Caldeira também. E eu digo que 95% do que eu aprendi em design foi na robótica. Foi tendo que fazer isso, tipo, alguém precisa fazer, ter a atitude de tentar, de experimentar. Então não era algo que eu nasci manjando em design, nasci manjando em plataforma. Foi observando o jeito que as outras pessoas faziam. Então, a curiosidade nesse momento é muito importante, tá? Tu vê um colega que manja em design, chega nele, tipo, como que tu faz isso? E gruda nas pessoas igual uma esponja e tenta, sei lá, pegar todo o conhecimento delas e, tipo, eu vou imitar, vou fazer igual, vou treinar, né? Isso foi muito útil pra mim pra criar um portfólio ainda do ensino médio. Vocês vão ver.
quando a gente fala em portfólio, é tipo 5 páginas e tal. O meu portfólio é gigante, mas eu levei a consideração de, tipo assim, eu estou no ensino médio, eu não trabalho oficialmente para ter nenhum portfólio, então o meu portfólio vai ser tipo um site, uma história, assim, da minha vida e o que que eu aprendi no ensino médio que eu posso usar para o mercado de trabalho. Então eu vou mostrar para vocês como é que ficou. E eu não sei se vai compartilhar direto. Eu vou clicar aqui e eu preciso da ajuda de vocês para saber se foi para outra aba. Foi para outra aba. Se eu mudar aqui, vocês conseguem ver sobre mim, tudo, ok? Tá. Eu vou botar para apresentar aqui rapidinho. Deixa eu botar aqui. Mas eu vou isso aqui, claro, tem muita coisa que hoje eu mudaria, gente, mas, tipo assim, pra mim, do terceiro ano, meu portfólio foi, tipo, a maior criação da minha vida. Eu nunca tinha feito isso, eu não sei quantas horas do meu dia eu fiquei fazendo, mas esse foi meu primeiro material depois que eu fiz, então, tipo, tinha questão de sobre mim, eu brinquei com essa coisa de bateria, porque a gente tava, na temporada que era das recargas, tudo, e, tipo, uou, que legal. Contei da minha trajetória como pessoa, porque eu queria que estar em um trabalho onde a pessoa, tipo, me conhecesse como Luísa, como pessoa, né? Então, é aquilo que eu falei. Claro que se vocês verem na internet como fazer um portfólio, é 5 páginas, eu não sei o quê, mas pra mim, na época da minha vida, comigo que não tinha nenhuma experiência em mercado de trabalho, pra mim foi muito útil. Então, eu fazia casas de papelão, eu tinha um canal do YouTube de Minecraft, então, tipo assim, ó, se eu chegasse numa entrevista e eu falasse, tipo, ó, eu tenho noção, sei lá, de gravar vídeo e de comunicar com a câmera. E ela vai dizer assim, como? Se tu nunca fez um curso, eu vou falar, ó, porque quando eu tinha 10 anos eu tinha um canal do Minecraft. Então, pra dizer que as coisas que eu falava não vinham do nada, né? Então, tem algumas coisas aqui. Tem a Tech Robot, eu fui a primeira geração da equipe Tech Robot, então, tipo, tem um pouco da história. Eu coloquei os vídeos que eu produzi pela equipe. O design que eu fiz para a equipe da camiseta. Oi, temos um áudio aqui. A campanha da Boa Sorte Tech que a gente fez. Contribuições para o pitch que a gente fez, né? Tipo, o que que eu contribuí de ideia para a equipe. ah, Enfim, indicação de Dean's List, o prêmio que a gente ganhou, retrospectiva. Então, são alguns materiais, assim. Por exemplo, eu tinha feito o scout da equipe na forma de um design, porque eu queria tentar. Então, eu vou dar o exemplo aqui. Vocês conseguem ver, né? Sim. Enfim, gente, eu fui colocando algumas coisas e foi esse processo e me ajudou muito. Popstar Games, sim. E foi todo esse processo. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Que foi muito útil, então, tipo, a questão dos filtros do Instagram também. Então, são coisas que a robótica ela me deu a oportunidade de testar coisas na prática que eu não teria em outro momento. Então, a principal coisa que eu tenho pra falar pra vocês é não tenha medo de tentar. Quando eu tava no segundo ano, a gente tinha não, né? A gente decidiu que a gente ia participar de um prêmio de animação digital. E eu fiz a animação digital. Eu fiquei 12 horas seguidas no meu celular. Minha mãe, que está na chamada, vai lembrar disso, porque eu não me comuniquei com mais ninguém da família. Eu tava assim, ó, no desespero, que eu falei, não, eu vou fazer. E eu não sabia que era tão difícil. Então, tipo assim, ó, não tenha medo de tentar, mesmo que não fique no resultado que você gosta. Então, para quem está fora da robótica, né, a gente tem um prêmio de animação digital onde tem um tema da temporada, nesse caso era energia. E a gente teve a ideia de fazer um vídeo de tipo como os teus membros de equipe, colegas e amigos podem ser o motivo da recarga da tua energia e como essa coisa de amizade, espírito de equipe pode ajudar. Então foi a primeira vez que eu fiz uma animação. Eu tava muito assustada, assim, eu nunca tinha feito nada disso, mas a questão é de tipo, cara, mesmo que não esteja perfeito, mesmo que esteja longe da qualidade do ganhador, tu teve a atitude de ir lá fazer. E eu acho que isso são oportunidades que a robótica dá e em qualquer momento, se, sei lá, vocês quiserem, vocês verem algo no quarto de vocês, nossa, o que que eu poderia, sei lá, decorar essa parede, se tu quiser fazer um design, alguma coisa, mas é essas pequenos detalhes, né? Então, a gente já teve uma evolução aqui, então, da página da Lulu da Robótica, isso foi depois que eu me formei. A questão de já ter uma noção, assim, de, quais cores eu vou usar, quais são as cores secundárias, fontes principais. E daí essa parte eu vou passar um pouquinho rápido, mas só algumas coisas que
Eu fiz como parte de design no mundo da robótica, então é uma área bem nova. Então eu trabalho como freelancer especificamente para equipes de robótica. Então todo o meu portfólio hoje como designer é para robótica e eu acho isso muito legal, porque e é muito engraçado assim chegar para as pessoas. Eu trabalho com design para robótica, a pessoa tipo, como assim? Que isso existe, né? E aí eu reforço para vocês que se vocês estão deslocados no mundo como eu, sintam-se à vontade para criar uma área que daqui a pouco ela não existe, né? A gente está no mundo aí que daqui a 10 anos muitas profissões vão surgir e a gente não faz ideia de quais são elas. Deixa eu ver como é que tá o chat. Envie os slides e vídeos no e-mail, eu amei. Pode deixar, Vanessa. Então, brevemente, algumas coisas que eu fiz como portfólio de design. Vai ter um videozinho. Lá vai acabar o áudio. Esse foi o primeiro trabalho que eu fiz para Magic Eisen. Então, eles tinham um projeto que era para fazer uma plataforma de robótica. Então, inicialmente, a Magic Eisen me chamou para ajudar com a identidade visual. Então, foi algo que eu me reuni com os alunos, a gente fez junto, ó, o que que a gente pode fazer? E a gente chegou nesse resultado final. Eu sou apaixonada pela identidade visual da plataforma do mundo da robótica. Essa foi minha primeira tentativa de fazer uma animação e. Gente, tudo engenhoca, tá? Usando Canva, usando PixArt, tipo, aplicativos que tecnicamente são muito iniciantes, mas eram os que eu sabia, então, tipo, enfim, é aquela coisa, no momento não importa a plataforma, importa o resultado final. E foi algo que eu curti muito, assim, fazer. E por conta desse projeto, a Magic Island me chamou para ser oficialmente mentora de marketing, né? Então é muito legal, às vezes, como os projetos que tu vai desenvolvendo durante a tua trajetória pode te gerar oportunidades. Então, por exemplo, a Carol, que é a técnica da 5800, ela viu meu portfólio através da Lula Robótica. Ela disse, cara, tu faz uns designs legais e tal, né? Vi aqui que tu estuda design, tu quer nos ajudar com um projeto. Então, é muito legal, assim, às vezes a gente agarrar essas oportunidades. E eu digo que até hoje, todos os bicos que eu fiz de freelancer, eu nunca anunciei oficialmente, tipo, oi, faço trabalho como freelancer, porque todos os materiais que veio pra mim até agora foram pessoas que me conheciam ou me conheceram na robótica dizendo, cara, tu pode fazer um material pra mim e tal. Então é um processo bem legal. Outra identidade que eu gosto muito de fazer, que eu adorei fazer, foi a da equipe Lords Valley. Então, pra quem é da GC for Tomorrow, já vai perceber alguma semelhança, né, de gostar de colocar o número da equipe no símbolo. Então, é um processo bem legal, é um processo que é feito junto com a equipe. Acho que tem a questão. Às vezes a gente vai ver muito, cara, quando a gente contrata uma pessoa que faz identidade visual, ela faz por conta e tal. E eu gosto de trabalhar junto com a equipe, então é algo que a equipe junto. O que ela tá pensando, eu faço reunião com eles, eu faço umas 5 reuniões com eles até fazer identidade visual. Então é um processo muito junto, não é algo de tipo assim, Lulu da robótica faz identidade visual. Não, é algo que a gente se junta, faz, recolhe as ideias, e aí eu passo pro digital, passo pro papel, faço a apresentação oficial, e aí a gente, né, começa nesse processo. Aí, brevemente também, o processo de identidade visual da GC for Tomorrow. Para vocês que estão nos assistindo, né, a ideia principal que eu botei no papel quando eu estava pensando, nossa, se tivesse uma equipe de robótica no Instituto Caldeira, era Bionic Turtles, porque eu tenho eu tenho uma nota no meu celular que era de todos os mascotes que ainda não eram nenhum mascote de uma equipe de robótica. E a gente tinha a Arara Azul, o Tatu Bola, a Salamandra, é, qual que era o outro? Tá, mas tinha a Tartaruga também. A gente quase escolheu uma Salamandra por ideia dos alunos, porque o Instituto Caldeira, ele tem origem esse nome porque o fundador das lojas Renner, ele trouxe duas caldeiras para trabalhar na produção e, consequentemente, trouxe energia para todos os moradores do quarto distrito de Porto Alegre. E a gente viu que a salamandra ela é um dos únicos animais que ela sobreviveria a um calor de uma caldeira. Então, tipo, tem toda essa associação. E no final,
Foi um quero-quero, porque de ave, a que a gente mais conhece, a Vanessa tá aí, é a Canintech. E a gente comentou, cara, né, a gente pode trazer o quero-quero, que é a ave representante do Rio Grande do Sul, tentando espalhar a cultura de alguma forma. Então a gente, assim, teve muitos esboços. A gente quase que foi Fourth District Robotics, porque o nome era quarto distrito da região, mas ficava muito, né, embolava a voz. Aí queria um nome em português, mas a gente, tipo, meu Deus, se a gente for pro Mundial, ninguém vai nos entender. Então, enfim, foi durante esse processo e foi, acho que de todos os trabalhos que eu já fiz, esse é meu favorito depois da Lords Valley. Então, acabei criando essa. Olha os caras no chat. Mas eu acabei criando essa questão de gostar muito de colocar o nome no símbolo, porque foi algo que eu estava reparando em equipes fora do Brasil. Então, eu tenho muito essa questão de analisar muitas equipes ao redor do mundo, né? Então, até por curiosidade, o Lulu da Robótica é rosa, porque de todas as equipes que a gente tinha no Brasil até ano passado, que era cerca de 57, 63, a gente tinha uma equipe que ela tinha rosa, mas o rosa nem era a cor principal. E daí eu escolhi rosa porque, cara, vou me diferenciar. Ninguém tem rosa e eu acho muito engraçado, às vezes, quando tem algum aluno, alguém de outra equipe que manda qualquer foto que tenha rosa e preto, e tipo, Lulu da Robótica. Então é um processo bem legal. E equipes de fora do Brasil, eu comecei a reparar que eu comecei a decorar muito o número deles por estar junto no símbolo. Então foi algo que comecei a fazer nas minhas identidades visuais, assim. No momento tá dando certo, a gente vai ter o nosso número oficialmente agora no Nacional, né? Mas aí a gente tem um detalhe. Esse ponto é muito legal também, tá? Eu vou falar mais depois, mas a questão do gráfico de pizza pro esquema das cores da tua equipe. Então a gente tem as cores principais da GC for Tomorrow, que é o verde, o branco e o cinza ali, preto, voltado por cinza. Mas a gente tem as cores auxiliares também, que são cores que eles não estão na identidade principal, mas eles vão estar em algum post, em algum outro processo também. E daí, uma coisa que eu queria mostrar pra vocês também, vocês conseguem ver minha tela? Uniformes, certinho. Nossa, eu nunca vi o Zoom ele conseguir compartilhar tudo. Enfim, tô bem feliz. Aí, a partir do ano passado, a partir do ano passado eu comecei a também fazer freela oficialmente de uniformes para equipes de robótica. Então, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos que a gente tem. Tem a camiseta da Tech Robot, para quem gostou em 2022 aí, foi meu primeiro trabalho na área de design, assim, da Tech. E eu sou apaixonada nessa camiseta, eu tenho ela até hoje. Então tem aí o modelo principal com os patrocinadores na época. Aí a gente tem a maior de todas, que é o meu xodó, que é a camiseta da Tech Rabbit de 2023. Eu tinha muito aquela questão, assim, de olhar as equipes de robótica, que, cara, a gente é uma onça, né? Será que a gente não consegue trazer essa representação no uniforme, assim, de ter essa garra, tudo. E eu acho muito legal que o uniforme da Tech ele foi muito elogiado em 2022 e 2023 e, consequentemente, a gente levou o prêmio de Imagine Award, que é a excelência de identidade visual, tanto da aparência da equipe quanto no robô, porque a gente conseguiu conectar. A gente tinha muito especificado quais que eram nossos valores, né? Enfim, que a gente queria ser uma equipe que tenha garra, que é forte, que, tipo, a gente era tudo o SESI. A primeira geração da Tech Rocket, tá? Todo mundo era 100% bolsista, então era só os ralé da equipe. A gente ficava lá e, tipo assim, meu Deus, estamos no Rio de Janeiro. Foi a primeira viagem de avião de todo mundo, então a gente, tipo assim, uau, temos que ser a garra da onça. Então foi um processo muito legal, assim. Um pouco mais do design dela. A camiseta do torcedor também, porque a gente pensou, a gente tem que recolher dinheiro, vamos fazer uma camiseta de torcedor. Mas se for a mesma camiseta, né? Se o nosso torcedor aprontar, xingar alguém, ele leva a camiseta da nossa equipe. Então a gente tem que ter uma camiseta que diferencie o competidor e o torcedor. E daí a gente teve essa camiseta da Tech Robot. As camisetas oficiais da Lulu da Robótica, que começaram a sua venda no ano passado também. É muito legal dessa identidade. Eu comecei a ver. Quando eu criei a página da Lulu, eu, tipo assim, meu Deus, eu tenho que ter, sei lá, um uniforme de robótica. E sempre que eu pesquisava, eram umas camisetas, tipo assim, I love robots. Eu sou um nerd, sim. E eu, cara, por que que ainda a robótica é muito associada a quem é nerd, quem usa óculos e tal?
Não tô falando que tem problema usar óculos, né, dona Amanda e Noah? Mas no quesito que a gente sabe que tem um estereótipo muito forte de filme, de tudo. E daí eu tava pensando como é que a gente consegue associar que o fato de tu fazer robótica é tu ser descolado. E eu pensei isso porque quando eu fazia o SESI em São Leopoldo, na escola SESI, pelo menos no meu ano, não tinha muita questão de tipo nerd e tal. Quem fazia robótica eram os descolados. Então a gente tinha o pessoal que fazia robótica, que fazia vôlei, que fazia futebol, que tocava guitarra, que andava de skate, que tinha, sei lá, o menino famoso da turma era quem fazia robótica. Então, tipo, não tinha essa divisão de ser nerd, sabe? Então a gente associou que fazer robótica pode ser algo descolado. Então foi, a primeira versão aí de fazer uma camiseta que mostrasse que tu fizesse robótica, né? De alguma forma que fosse legal, que fosse divertida. Disse a Luísa tocando seu bumbo. Ai, gente, eu falei pra eles que eu tocava bumbo no ensino médio, e é isso aí. Tem um modelo 3D da camiseta. Foi o primeira versão aí de tentar fazer algo diferente. Meu computador explodiu. A novo lançamento desse ano da Robotics Club também. Aí, meus trabalhos oficialmente para outras equipes, esse aqui foi o uniforme da equipe Atom, eles só tinham esses símbolos aqui, e eles, ó, Luísa, essa temporada a gente tem muita questão da natureza, do Riffscape, mas a gente queria trazer muito da nossa região. Então, assim, gente, foram reuniões de processo até a gente chegar à camiseta oficial. Então tem toda uma apresentação, né? Tem um modelo 3D da camiseta também. Ah, outra camiseta também da equipe Guarani de FLL. A gente colocou na camiseta a palavra Motirô, porque Guarani, eles têm muito as referências do Tupi-Guarani da região deles. Então a gente inseriu no design da camiseta Motirô, que é uma palavra que representa a união e determinação de um conjunto de pessoas em prol da construção de uma missão em comum. Então, o uniforme deles foi uma apresentação dos juízes, inclusive, que eles colocaram, a partir de agora, Motirô como parte da identidade deles, que era o que a equipe representava. Então, tem várias questões, assim, que, enfim, tudo isso aprendendo pela robótica por vivências, e eu acho que é uma parada bem legal. Aí, enfim, outros exemplos, tipo, quando eu saí do meu trabalho de social media, a gente jogava Uno todo dia. E daí, quando eu decidi que eu ia sair, não, eu quero, né, ir para a área da educação e tal, eu fiz cartas de Uno referentes à agência de marketing. Então, tem cards de mês atrasado, faltou um tchan, né, que eu acho que é o horrível de todo designer, produção de uma campanha nova para semana que vem, contrato fechado com um novo cliente. Então, tipo, tem muitas questões, assim, que a gente pode levar do dia a dia de fazer algo diferente. Outra questão também, quando eu entrei na Tech Bros, meu primeiro trabalho como mentora foi fazer um rebranding, porque eles tinham outro feed, eles queriam algo mais novo, mais anos 90. Então a gente teve toda a questão de construção de mood board. Nessa identidade eu não trabalhei na produção dela mesmo, eu trabalhei mais na questão de ajudar os alunos a organizar as ideias e a gente chegou nesse resultado final. Eu sou muito fã dos designs da Tech Bros hoje, coloquei eles aqui. E aí eu trouxe alguns exemplos de tanto da Tech Bros quanto da Magic Eye, que são feeds. Como é que foi, né, esse processo de entender a identidade, de fazer a construção de post, de ter algumas dicas de design, né? Então, a Magic Eisen, eles já me comentaram que eles não gostavam do feed deles. Eu achava bem bom, na verdade, mas eles queriam algo que fosse concreto, que fosse linear a identidade deles. Então, a gente tem uma evolução muito grande, a Tech Bros também. Então, né, ambas as equipes, elas queriam trazer mais fotos de robótica no feed, então trabalhar com design com as fotos dele também. Então era um processo bem legal. E para quem tem interesse, tá? Meu segundo trabalho como mentora da Magic Eisen foi criar um e-book que é criando uma identidade visual do zero. Então, para todas as equipes assim que tiver interesse, isso é tanto para equipes rookies como equipes veteranas que querem mudar o rebranding. Então, inclusive, a identidade da GC for Tomorrow foi usando essa organização. Então tem um tipo de identidade visual em que tu primeiro estuda, que tu faz uma primeira reunião com os alunos, que tu faz uma chuva de ideias, aí tu tem uma segunda reunião. Então ele é todo ele é um guia de fazer uma identidade visual especificamente para você que é da robótica, né? Então quem tem interesse, para quem não é da robótica, acho que tem algumas coisas que fazem sentido. Então, por exemplo,
Da questão do símbolo da tua equipe não precisa ter a ver com o nome dela, então Magic Island é referente à Ilha da Magia, que é como a gente conhece a cidade de Florianópolis, e o símbolo não é um tubarão, é uma tainha, né? Que é um dos os manezinhos lá, que é o peixe mais pescado em Florianópolis. Então tem essa questão, por exemplo, GC for Tomorrow, o nosso símbolo é um quero-quero. O nosso nome não é quero-quero. É GC, que é o programa Geração Caldeira, For Tomorrow, que é para o amanhã, né? O for, ele tem essa combinação do for and for do inglês. Enfim, haha, muito nerd, né? Mas, enfim, tem várias questões e análises de outras equipes. Então, por exemplo, o símbolo da tua equipe não precisa ser uma simbologia em si, pode ser teu próprio nome. Então, a Tech Bros, o símbolo da Tech Bros é a própria logotipo. Tem o passo a passo também de como fazer, dicas importantes para criar um mascote, do logo ser compatível a fontes, a cores preto e branco, né? E aí tem toda a questão, equipes que ganharam o Imagine Award também, entre vários outros pontos. Pessoal, até aí tudo bem. Até aí tudo bem, sendo 9 horas, mas eu vou dar uma acelerada. Você irá disponibilizar ou é para venda? Não, ele é tudo gratuito. Inclusive o e-book da Magic Eisen, ele tá na bio tanto no meu perfil quanto da Magic Eisen. Então vocês podem acessar. Ele é um material bem legal. Então a gente aplicou esse material na produção da Magic Eisen, da Lords Valley, que eu fiz identidade com eles, e agora com a GC Fortmore. Então a gente já teve 3 testes e os 3 testes deram certo, assim, na questão da equipe, porque a gente tem muito na robótica que os alunos que tem que fazer, né? Então, a gente pode sim ter a ajuda de alguém, mas a gente faz mais ali a orientação de entender o que a equipe quer, né? Então, não necessariamente a pessoa, sei lá, está me contratando para eu fazer. Não, eu faço junto com os alunos, né? Ah, vamos lá. Vamos para mais um setor. Plataformas no mundo do design. Vocês provavelmente já escutaram que designer de verdade não usa o Canva. Não sei qual que é a opinião de vocês, eu vou lançar essa bomba aí, né? Porque você provavelmente vai escutar isso de alguém ou já viu algum coach na internet dizendo: "Ai, você diz que é designer, mas você usa Canva". Aí eu vou estar, não vou nem falar que eu concordo, nem vou falar que eu discordo. Eu vou deixar que vocês tirem as próprias conclusões de vocês, mas eu vou trazer um detalhe aqui. Ter o melhor tênis não impacta seu desempenho se você não faz o básico bem feito. Pra quem aí gosta de esporte, né, basquete, vôlei, não adianta você ter a melhor chuteira do mundo se tu não sabe fazer um chute certo. Aí o que que eu tenho pra falar pra vocês, né? Sua habilidade não pode ser definida por uma plataforma. E eu vou dar um exemplo aqui bem prático. Existem artistas do Paint. Se a vida não te der limões podres, se a vida te der limões podres, pega as sementes e cultive um pomar inteiro. Essa é a frase que eu tenho para falar para vocês. A pessoa ela não é menos artista porque ela está usando o Paint, que é um programa gratuito que está presente em cada Windows, né? Então acho que é mais o critério de vocês. Se vocês sabem fazer uma salada de fruta impecável com o Canva, não tem problema nenhum. A pessoa que vai contratar o serviço de vocês, se um dia vocês, né, forem fazer freelas e tal, ela não vai, tipo, tá, mas você usa o Photoshop? Você usa o Canva? Sabe? Ela não vai te perguntar isso, ela só quer o resultado final. Então a gente entra lá naquela questão do marketing, que não importa o processo, importa tu chegar no resultado que tu quer. E daí as minhas indicações para fazer o básico bem feito é o Canva e o Figma também. O Figma ele ainda é uma mistura, assim, ele tem a questão didática do Canva, mas ele já puxa ali para um Photoshop, né? Então ele ainda tem algumas coisas um pouquinho mais completas, mas enfim, se tu usar os dois, tá bom. Hoje eu particularmente acho assim, eu consigo usar 100% do Canva e o Figma eu consigo usar tipo 30% ali. Tem muita coisa que eu não aprendi no Figma ainda. 20%, vou falar assim. Eu sem querer levantei a minha mão e eu não. Se meus queridos hosts aí puderem abaixar minha mão, porque eu descobri essa função, eu aceito. Vamos para outro ponto, tá? Cores, contrastes e significados. A gente tem aqui um esquema de cores, um redondo com várias cores. E no mundo do design, da arte, a gente vai dividir essa paleta aqui em cores quentes e cores frias.
Então, cores frias, né? É o azul, é o roxo, é o verde. Cores quentes é o rosa, é o vermelho, o amarelo. Provavelmente, alguns de vocês já ouviram falar nessa divisão. Daqui a pouco na escola, quando a professora, vocês têm que, sei lá, você tem que fazer o verão com cores quentes, um desenho numa folha A4 de inverno com cores frias e assim vai. Mas temos um detalhe aqui, tá? Que eu não vou me aprofundar muito, mas eu acho que é algo importante de dizer. Existem cores quentes que são, que podem ser quentes e cores frias que podem ser frias. Peraí, calma aí que eu buguei. Temos a cor rosa. Rosa na paleta é uma cor quente, mas a gente vai ter rosas que são quentes e rosas que vão ser frios. Vermelho, por exemplo, vocês concordam comigo que esse vermelho é mais quente e esse vermelho é mais frio. Assim como o azul marinho é uma cor fria, mas agora aquele azul royal é uma cor quente. A gente tem o amarelo verão que ele é uma cor quente. O amarelo manteiga, ele já é uma cor fria. Então, mesmo que a gente tenha essa divisão, a gente não precisa se prender tanto ao que é a cor quente e o que é a cor fria, porque a gente tem essas subdivisões. E dando um exemplo bem na prática, tá? Vou dar o exemplo da coloração pessoal. Então, cores quentes e frias também estão na coloração pessoal. Dei o exemplo aqui da Jennifer Aniston e a Anne Hathaway, ambas utilizando o vermelho. A Jennifer Aniston é o verão suave e a Anne Hathaway é um inverno profundo. Então, dá pra perceber que esse verão, esse vermelho aqui é um vermelho quente e esse aqui é um vermelho frio. Então, tipo, mesmo que o vermelho seja uma cor quente, ele pode estar em ambos os lados. Então, é meio que esse é o ponto que eu tenho pra trazer pra vocês. Por exemplo, minha paleta de cores é a mesma da N, então eu sou um inverno profundo. Eu sei que se eu usar tipo um azul bebê, alguma coisa, eu desapareço, eu fico opaca. Então eu tenho que usar uma cor clara que tem um subtom frio. Isso é só, tipo, para informações gerais para vocês, que às vezes vocês vão fazer um design, vocês vão combinar, sei lá, um rosa com azul. E tá estranho, daqui a pouco é porque o rosa tá muito quente. Bota o rosa um pouquinho mais frio que vai dar certo. Só uma informação geral que às vezes pode ser resolução de muitos problemas. E daí no design a gente tem muita questão do esquema, né? Das cores. Então tem as cores complementares, as análogas, a triangulação, a meio complementar também. Cada página vai falar uma forma diferente, então tem nomes diferentes, tem posições diferentes, então tem várias maneiras, tá? De exemplificar essas combinações. Mas as mais comuns são as complementares, as análogas e as meio complementares ali. Aí trazendo alguns exemplos, então, das complementares. Então, por exemplo, o azul e o laranja, o rosa e o verde, o roxo e o amarelo, né? O vermelho e o verde são cores complementares, então elas estão completamente opostas à cartela de cores, mas elas funcionam bem juntas. As análogas também, que elas têm o triozinho, então tem alguns exemplos aqui. Então, por exemplo, essa combinação aqui eu acho muito linda do roxo, do vermelho, do rosa, e assim vai. Tipo, tem várias formas, né? De combinar as cores. Então, não, uma cor fria, uma cor quente não combina. Cara, depende do jeito que tu vai combinar elas. E daí, pra você que está assistindo em casa, depois dessa gravação, eu vou te dar um desafio aí, das próximas páginas, pausar e tentar adivinhar qual é a combinação com base naquelas que eu mostrei ali. Aí eu vou passar, você vai pausar e vai adivinhar em casa, né? Depois dá um play e ver se acertou. Pra quem está na chamada, eu vou passar um pouquinho rapidinho. Temos aqui alguns exemplos de design. Então, algumas cores aqui, eu já peguei as cores dele base aqui, mas vocês vão ver que a maioria delas vai ser aquele meio complementar, que tem, tipo, muita questão do triângulo, sabe? Essa aqui também, vou passar lento visando a gravação de quem tá vendo no futuro, tá? E esse aqui também. Então, acho que são esquemas muito bons, assim. Eu gosto muito dessa divisão, assim, de cores. Acho que elas funcionam muito bem. E daí vocês vão perceber que muitas pessoas utilizam também. Ahn, o que significam... Pera aí que tem uma coisa que eu esqueci nesse slide. Ah, claro. O que que essas cores representam, né? Será que...
existe um motivo do porquê o McDonald's é vermelho, o Nubank ser roxo, a Gucci ter mais a questão do preto envolvido, não necessariamente uma cor. Então a gente tem a questão da psicologia das cores, ou guia emocional das cores, tem vários nomes. Então o amarelo é muito ligado ao otimismo, o laranja amigável. O vermelho é muito da questão da excitação, do desejo, de ser algo rápido, de ser algo. Então a gente tem a Coca-Cola, a Lego, o próprio McDonald's. O roxo é muito da questão da criatividade. A gente tem ali o. Eu falei do Nubank, né? Tem o Yahoo também. O azul é muito da questão da confiança, de ser algo seguro. Vocês veem que a maioria de loja de tecnologia, a Dell ali que tem a HP, tudo que é loja de tecnologia usa muito o azul, né? Aí a questão do Pacífico ali ser algo verde, equilíbrio, é o preto e branco, e assim vai. Aí eu trouxe novamente aquele exemplo para vocês que normalmente as marcas elas têm usam muito esse esquema de cores, então tipo temos aqui o Mano Brown que tem cores marrom que é vinculada à cor realmente de um brown, então tu já vai associar o produto que ele vende, o vermelho que gera desejo. A gente tem aqui essa combinação de cores que antes de eu ver o que que é, eu sei que é uma feira, um mercado. A Zara, que só é preto e branco, é para mostrar que é uma marca de luxo e tal. E assim vai. E passando aqui brevemente, eu trouxe dois exemplos de feed, assim. Por exemplo, às vezes tu quer ser uma equipe de robótica, né? Vamos falar de robótica aqui. Equipe de robótica, uou, mundo industrial, tecnológico. Talvez não combine se você usar muitas cores delicadas e tal. Talvez, tá? Não tô falando que é errado. Vocês vão reparar que a maioria das equipes de robótica tem muita presença do roxo, de cores fortes, cores impactantes. Quando eu fazia parte da Tech Robot, o nosso feed era muito assim, era um roxinho claro, um amarelo claro. Daí a gente percebeu, fez um rebrand lá, que, cara, a gente quer ser um Instagram de equipe de robótica que tu olha e tu, tipo, meu Deus, tecnologia. Aí lembra que eu comentei pra vocês daquele gráfico de pizza de cores? A gente tinha muita questão da cor e a gente pouco usava o branco e preto. Depois desse rebranding, a gente usava muito o preto e o roxo como cores principais e o branco como auxiliar. Então, tipo, tem muito essa questão de divisão que tu vai fazendo. E aí, outra coisa que eu queria falar pra vocês é que as cores, tá? Elas também representam impacto e como que tu vai enxergar elas. Então, vocês vão reparar na minha página da robótica que eu uso sempre cores escuras para chamar a atenção da pessoa que está vendo meu post. Eu preciso de uma chamada rápida e imediata, eu quero que ela veja que aquilo, tipo, meu Deus. Então, normalmente são posts que não tem muito texto, que tem uma frase impactante, que tem algum meme, né? Então, eu sempre vou usar um fundo preto. Vocês vão ver que nessa apresentação tem muito conteúdo. Eu não estou usando um fundo preto, porque daqui a pouco vai pesar, porque é material, é escrito, isso vai pesar o teu olho, tu vai ficar mais cansado. Então, normalmente, quando é um post mais informativo, tu vai usar uma cor clara. Então, vamos lá. Quando eu devo postar, apresentei. Isso aqui era um post que eu fiz com a ação do Mercado Bot para vender kits de robótica. É o que você precisa saber para fazer identidade visual, o que que serve cada rede social. Então, normalmente, quando são posts que exigem um pouco mais de leitura e observação, eu vou usar o claro, que é para não pesar tanto a atenção da pessoa e que ela se prenda mais no texto que eu estou escrevendo do que na escrita em si. Eu acho que eu consegui explicar bem. Vocês entenderam? Ok, certinho? Nossa, gente, eu acho que não vai ter a prática do Canva, mas eu vou explicar ele bem brevemente nessas dicas gerais aqui por conta do horário. Dicas rápidas no mundo do design, tá? Eu acho que se você tem pelo menos duas fontes já é mais que perfeito. Então, ter uma fonte principal de título e uma fonte secundária. Então, por exemplo, se o teu título é aquele texto grossão, assim, deixa eu voltar aqui. Por exemplo, a Luda Robótica ela tem essa fonte aqui. Eu não vou escrever o texto com esta fonte aqui. Eu vou usar uma fonte auxiliar, né? Então, tu usa uma fonte mais que tem mais personalidade para um texto para chamar atenção e uma mais leve, tipo Arial, Poppins e essas coisas para ter a escrita, porque para não pesar muito a pessoa que tá vendo, né? Tem uma paleta de cores, tem um padrão de layout, tipo, eu uso mais essa cor, eu uso isso, use imagens de boa qualidade, deixe espaços respirarem no post, eu já vou explicar melhor isso. E a questão de criar contraste de grande, pequeno, escuro, claro. Então, até dando exemplo disso aqui, se eu botasse dicas gerais, dicas bases em rosa, claro,
talvez não ficaria bom, não daria um contraste, então isso é muito importante. Algumas dicas, então, para todos que estão nessa chamada. Hoje é dia 1º de dezembro de 2025 e oficialmente o Instagram não utiliza mais posts quadrados no feed. Então, o que acontece? A partir de agora, a gente tem um novo modelo, que inclusive eu acho que já atualizou, tá? Eu acho que é 1080 por 1450. Vou conferir para vocês. Quando vocês vão postar, ele já vai ficar dessa forma aqui. Então é muito importante que a gente utilize os modelos principais. Então, algumas dicas. Agora já mudou isso, na verdade, mas aqui tinha a questão dele cortar para o teu post ficar quadrado. Ainda tem isso um pouco, mas é de evitar colocar informações fora das margens, né? Então, uma dica para vocês. Quando vocês estão no Canva, vocês acessem configurações, mostrar regras e guias, que daí vocês vão guiar, né? E até vou dar o exemplo aqui, estou aqui no Canva. Vocês vão aqui. Opa! Peraí, que agora o Canva tem muitas coisas, né? Vocês vão aqui em arquivo, configurações, mostrar regras e guias. Vocês vão ver que tem muitas guias aqui que eu estava usando de outras coisas, daquelas imagens lá. Eu vou tirar aqui para vocês. Mas, por exemplo, se vocês chegarem em determinado canto da tela, vocês vão ver que ele vai dar uma travadinha aqui, sabe? E isso é muito legal para vocês terem. Para dar o respiro na arte de vocês. Porque às vezes, quando é muita informação no post, não fica legal. Então, tipo, o design que eu tô usando na apresentação hoje, eu tô usando esse aqui padrão. Então, eu não posso ter nenhuma informação aqui do lado. Pode ter um design, alguma arte que sobrepõe, né? Mas não vai ser algo informativo no caso de vocês ter que ler ou algo do tipo. Aí eu vou dar até uma informação. Na capa, é essencial que vocês não tenham essas informações fora dessa linha, né? Mas quando é um carrossel, que daí a pessoa já entrou no post, não tem problema, daqui a pouco ter alguma informação e tal. O legal é evitar, mas, tipo, claro, nesse caso aqui eu não tinha outro lugar pra botar e tal, e enfim, sendo bem estruturado, não tem problema nenhum. Cores, preto e branco. Dica de design. Como a gente diferencia um designer amador de um profissional? Preto e branco puro. A maior divisibilidade e tal é quando tu usa um branco que não seja um branco puro, ou seja, o FFF, ou um preto que não seja 000. A ideia é que tu cria algumas variações ali, porque até na leitura ele fica bastante diferente. Vocês vão perceber que sem querer eu coloquei todos os meus ícones preto puro, né? Não façam que nem eu. É uma dica, quem olhou e percebeu isso desde o início vai ganhar sei lá, vai ganhar uma caixa de cookies. Questão de contraste também, então, tipo, texto forte em um fundo claro, né? Não tentar aproximar muitos dos dois, porque afeta um pouco a questão da leitura. E aqui tem alguns aplicativos gerais, eu vou mostrar brevemente para vocês o que tem ali. Eu vou tirar um print de todo mundo primeiro, tá? Mas eu posso até gravar depois e mandar para vocês em outro momento, que acho que é um momento legal. Outra coisa que eu indico muito o Canva, tá? É a questão de vocês pesquisarem texturas e fundo branco, fundo roxo, né? O que vocês ali vão querer fazer, porque ele vai fazer toda a diferença no design. São coisas que parecem ser muito simples, mas quando tu domina a textura e fundo, ela muda o teu design. É tipo acessório. Quando tu sai de casa, às vezes, com uma roupa lisa, não é tão legal, mas aí tu bota um brinco, tu bota um colar, daí tipo, uou, mudou totalmente o look, botou um cinto, né? Isso aí é tipo a textura no design. Minha dica principal, vou compartilhar essas pastas com vocês, mas é usar o Pinterest. O Pinterest, ele é uma plataforma que tem várias coisas, vocês podem pesquisar várias imagens, e se vocês pesquisarem design, tem muita arte lá que vocês podem se inspirar. Eu vou mostrar pra vocês depois. Mas assim, ó, 100% da minha habilidade em design. Como foi? Foi indo no Pinterest, pesquisar design bonito, pegar um post e tentar copiar ele. Tipo, copia exatamente do jeito que ele tá. Copia no Canva, sei lá, sabe? Eu acho que é muito legal essa questão da prática. E aqui eu vou dar um exemplo real. Isso aqui é uma arte que eu fiz sem textura e com textura. Então, essa aqui ela tá no feed, foi uma palestra que eu fiz ano passado. E a questão é que às vezes só uma texturazinha ali parece algo básico, mas às vezes faz toda a diferença. Tem a questão também de fazer o carrossel transpassado, né? Então, tipo, como é que faz? Uou, esse post está conectado. Eu comentei para vocês aqui, cadê? Do tamanho do post, tá?
quando vocês forem criar um post personalizado, eu vou mostrar depois, mas, por exemplo, o 1350 é a altura do post, então é fixo. Se vocês querem fazer daqui a pouco um carrossel de dois posts, vocês vão fazer 1080 vezes 2 e vocês vão colocar lá. Vai ficar uma fileira inteira de post, e daí depois eu vou mostrar para vocês um aplicativo que vocês podem cortar. E daí ele vai gerar várias imagens, e daí fica esse carrossel corrido, assim, que daí não tem essa quebra, fica tudo bem bonitinho. Aí a questão de postar também com essa nova atualização. Às vezes tu vai selecionar o post, ele vai ficar quadrado, e aqui nessa opção tu consegue mudar pro formato retrato. Isso é muito importante pro post que tu tá fazendo ele não ficar cortado, né? Às vezes tu faz tudo direitinho, vai postar, ele corta. Então é bem legal esse processo também. Jogos de design, vou colocar no link do material. Tem jogos na internet que tu acessa pelo celular, pelo site, que são jogos para tu treinar o teu olho de designer. Então, é o espaçamento de uma letra, a cor, se ela tá certa, né? Então, são processos assim bem legais no mundo do design. Tchau, pessoal!